a Deus. Então aqui nós estamos de volta. Falei que eu voltava. Nós estamos aqui nesse monte com alegria. E toda vez que nós subimos o monte, nós subimos aqui com um propósito. De buscar a Deus pela nossa vida, porque está escrito, cuida de ti mesmo e da doutrina. Nós como pastor da igreja, a gente foi chamado para apacentar as ovelhas. Amém. Mas antes de apacentar as ovelhas, a palavra de Deus, Paulo disse para Timóteo assim, cuida de ti mesmo. Verdade. E da doutrina. Amém. Porque que adianta eu cuidar de tantas pessoas, né, do problema de tanta gente e não cuidar da nossa vida espiritual? Então esses momentos que a gente tem aqui é para cuidar também do nosso particular com Deus, com a nossa intimidade com Deus. Amém. E como sempre eu quero trazer uma palavra. Essa palavra está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Olha o que o profeta Samuel vai dizer. Olha isso aqui, ó. A palavra de Deus diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Essa palavra aqui quem disse foi o profeta Samuel para Saul. E sabe por quê? O profeta Samuel está falando desse jeito com Saul? Saul conhecia Deus. Tanto quanto o profeta Samuel, Saul, o primeiro rei de Israel, conhecia. Ele era da tribo de Benjamim. E ele conhecia o Deus de Israel. Então, podemos até, trazendo para o dia de hoje, podemos dizer que o profeta está falando com o crente. Verdade. E olha o que o profeta está falando com o crente, com esse crente, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus assemelha o rebelde com o feiticeiro. Misericórdia. Se Deus assemelha os pecados, compara, é igual, é semelhante, olha só, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, então nós podemos deduzir também que o fim será o mesmo. Verdade. Que o mesmo fim que tem um feiticeiro, também terá o rebelde. E quando fala de rebelde, não está falando daquele que nunca conheceu os caminhos do Senhor. Está falando daquele que conhece, mas que não obedece. Verdade. Isso chama-se obstinação. E olha só, rebelião, né? E a obstinação é como idolatria. A pessoa obstinada, ela é comparada ao idólatra. Tem muito crente obstinado. E obstinado é aquele que persiste no seu erro. E muitas das vezes sabendo que está errado. Obstinado, muitas das vezes aponta o dedo, o obstinado crente, né? Ele aponta o dedo para os incrédulos e condena todo mundo. Verdade. Porque não segue a doutrina que ele segue, porque não segue a igreja que ele vai. Então ele aponta para tudo que é lado e detona todo mundo. Mas olha isso aqui, ó. A obstinação, quer dizer, a teimosia, a persistência, está sendo repreendido o tempo todo. Deus usa um, usa outro para chamar atenção, puxar a orelha, fala duro, mas entra no ouvido e sai outro. Porque a pessoa bate no peito e só ela que está certa, por causa da crença dela, né? Então, o obstinado, olha só, obstinação é como idolatria. E essa palavra está sendo dirigida para Saul. Saul tinha um coração obstinado. Quando se compara Saul e Davi, o que Deus diz de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Amém. Quando Davi tropeçou e tropeçou feio, cometeu um adultério, Deus envia um profeta até ele. E por um tempo ele manteve o seu pecado. Mas quando o profeta veio até ele e disse para ele, esse homem, Davi, é tu que errou, que fez isso e aquilo outro, ele baixou a cabeça e chorou. Amém. Mas o obstinado, ele não abaixa a cabeça e chora, ele justifica. Ele tenta, né, justificar. Não, mas eu errei sim. Mas eu errei porque o fulano. Não, eu caí, mas porque o diabo. Não, eu fiz, mas porque isso. Então, ele procura justificar o seu erro, o seu pecado. O obstinado é assim. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Verdade. mas ele dá graça aos humildes. Glória a Deus. Davi pecou e pecou feio. Só que quando o profeta foi enviado até ele e mostrou para ele esse homem errado, Davi, da história que eu te contei, é tu.
ele baixa a cabeça e ele reconhece: eu pequei contra Deus. Aí em seguida, o que o profeta diz para ele? Também o Senhor perdoou o teu pecado. Porque havia arrependimento do seu pecado. Verdade. Porém, a criança que nasce de Betseba morrerá. Quer dizer, mesmo Deus perdoando, a consequência vem. É verdade. Existe muito crente, né, que fala o que não deve, depois pede perdão a Deus, mas acha que não vai ter consequência do que falou. Vai ter. Verdade. Mas Deus não perdoou? Perdoou, mas segura a bronca agora. Né? Quem mandou falar? E aí, olha só. E a idolatria, a culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Eu já vi pregador falar que Saul foi para o inferno porque Deus rejeitou ele. Não é isso que está escrito. Aqui está escrito o seguinte: também ele te rejeitou para que não sejas rei. Deus não rejeitou Saul como filho ou como servo de Deus. Rejeitou ele da posição de rei. Da tua posição de rei, eu te rejeito, não quero mais. Então, tem gente que foi rejeitada no cargo que tinha. Ela foi reprovada. Nesse cargo você não atua mais. Porém, continua sendo filho. Verdade. Deus é pai. E Deus é misericordioso. Porém, quando se trata de povo de Deus, fala num povo rebelde. Quando eu falo povo de Deus, todo mundo vai dizer que é povo de Deus, né? Vamos deixar mais claro. Quando se fala do povo evangélico, vamos dizer assim, do povo crente, o negócio fica mais estreito, porque como tem crente rebelde, ele não quer obedecer pastor, muitos estão deixando de ouvir a palavra que é pregada no púlpito, para dar ouvido a gente desviada na internet, É verdade. gente que não congrega, gente que não tem comunhão com a igreja, gente que é ambulante por aí, né? Como os filhos do sacerdote lá, do Seva, exorcistas ambulantes, que não tem vínculo com nada, mas foram querer expulsar um demônio e tomaram, foi uma coça, né? Do endemoniado. Bem feito. Mas aí, olha isso aqui, Sema. A palavra que o profeta Samuel está dirigindo ao crente, vamos dizer assim, Saul, é uma palavra dura, você é obstinado. Verdade. E muitas das vezes, vou mostrar aqui na palavra de Deus também, que quando o profeta ou o pregador é enviado para falar com um povo estranho, com um povo que não é crente, muitas das vezes eles aceitam mais do que o crente. É verdade. E você quer ver isso? Ezequiel, olha isso aqui, ó. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, amém? Amém. Diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem. É Deus falando, né? Com o profeta. Vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Então isso aqui é Deus falando com o profeta, o servo dele, ir até o povo dele e dizer essas palavras. Porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Vamos trazer para os dias de hoje? O pastor, o pregador vai lá e prega para o meu povo. Olha, eu não vou te enviar um povo estranho, vou te enviar para pregar o meu povo. Mas olha isso aqui, ó. Você não está sendo enviado a falar a um povo de língua difícil, aos ímpios, né? Mas a casa de Israel, você está sendo enviado, profeta, para falar com o meu povo, com aqueles que se chamam filhos de Deus. E aí, olha só. E nem muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Olha isso aqui. Olha o que Deus está dizendo para o pregador, para o mensageiro, para o profeta. Ezequiel, vai falar ao povo meu. Mas, se eu te enviasse para falar um povo estranho, eles certamente te dariam ouvido. O que Deus está dizendo? Que muitas das vezes o povo que não está dentro da igreja, quando chega uma palavra para ele, dá mais ouvido, obedece mais do que quem está frequentando a igreja. Verdade. Não todos, tem suas exceções. Mas essa é a palavra do Senhor. E olha só. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos.
porque não quer me dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Deus está falando de quem? Do ímpio? Do mundo perdido? Não. Não, Deus está falando do crente. Do meu povo, a minha casa, a casa de Israel. Para os dias de hoje, o povo evangélico. A gente tem visto tanta aberração no meio do povo evangélico, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, certas modas, costumes e coisas que envergonham o evangelho a ponto de fazer virar piada o segmento evangélico. Verdade. E aí, olha só, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Engraçado que Deus manda o profeta ir pregar e já avisa ele, você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Não é a mesma coisa de Faraó? Que Deus falou para Moisés, você vai lá pregar para Faraó, mas ele vai resistir. Ô, tarefa difícil, meu Deus do céu. Porque quando a gente não vai sem saber se vão ouvir ou não, você já vai mais animado. Mas já pensou você ir pregar sabendo que não vão te ouvir? Dá vontade de falar, Senhor, manda outro, porque eu não vou não. Se eu vou falar para quem não vai ouvir, mas como a gente está aqui para obedecer, Verdade. então a gente vai pregar. Mas aí o Senhor diz assim, ó. Eis que fiz, olha só, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Por que eles não darão ouvidos? Porque não quer. Verdade. Tem muito crente aí que não quer dar ouvido, não quer obedecer. E por isso nós não devemos pregar. Aí que o Senhor fala, mas pregue. Amém. Porque essa palavra, para quem não quer dar ouvido, vai servir de testemunho contra ela naquele dia. Verdade. Como assim, pastor? A palavra que é pregada e que a pessoa não quer obedecer, não quer dar ouvido, vai ser acumulada para aquele dia o Senhor dizer, eu mandei te falar. Foi você que não quis dar ouvido. Verdade. Vai ser de testemunho contra ela. Por isso que a pregação não é em vão, mesmo que ninguém dê ouvido. Quando um pregador traz uma palavra para aquela pessoa, uma exortação, ela não quer dar ouvido, e ela morrer e for condenada, a palavra que ela ouviu teve um objetivo. O quê? Produzir prova contra ela. Verdade. Servir de testemunho contra. E você quer que a palavra de Deus sirva de testemunho contra você, porque você é rebelde, teimoso, crente, obstinado? Ou você quer que a palavra de Deus sirva de bênção para a tua vida? De confirmação que você obedeceu, né? E aí, para encerrar, olha só. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Deus mudou o estado de espírito do profeta. Deus preparou o profeta para encarar um povo duro. Verdade. Já que eu vou te enviar para um povo duro, eles vão fechar o coração quando você falar. Vão ficar irritados, vão ficar irados, vão tampar os ouvidos. Por isso, eu estou fazendo você mais duro do que eles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, por isso que Deus nos capacita, né? Amém. Já teve vezes de eu falar, de eu pensar comigo mesmo. Acho que eu estou sendo meio pesado no discurso. Acho que eu vou mudar isso, vou pedir para Deus mudar. E Deus usar alguém que eu nunca vi para dizer, é para você falar do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou mandando. Não é para tirar uma vírgula. Então é melhor obedecer, né? E aí, olha só. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. É, Deus. Meu Jesus. Não é difícil pregar. A gente prega numa comunidade, numa roça, numa comunidade cigana. A gente prega em presídio. Mas você sabe onde a gente muitas das vezes encontra mais resistência? Dentro da igreja. No meio do povo que diz que ama Deus. É claro que, na sua maior parte, o povo que está na igreja buscando a Deus são pessoas fiéis, sinceras. Verdade. Mas sempre vai encontrar um grupinho ali que o Senhor Jesus disse assim, deixai-os crescer junto. Precisa dizer o resto? Até a colheita, porque na colheita ele vai separar o trigo Do joio. do joio. O mais duro para o pastor é isso, deixai-os crescer. Pastor não arranca não, deixa crescer junto. Deus não autoriza o pastor a arrancar o joio, porque o pastor não tem habilidade de separar joio do trigo. Essa habilidade é dada ao Senhor. Amém. É o Senhor, Verdade. ele dá aos anjos, melhor dizendo. Verdade. Porque o Senhor enviará os seus anjos, que ajuntarão o trigo no celeiro e a palha, o joio para ser queimado. Verdade.
Então, não é o pastor da igreja que vai lá, vou arrancar isso aqui porque isso aqui é joio. Ele pode cometer um engano, que a gente não conhece o coração de ninguém. Então aí o pastor passa um sufoco, porque Jesus disse, deixai-os crescer junto. Pior que cresce. Cresce junto, né, pastor Iracema? E nessa palavra aqui, a gente viu o quão difícil é você liderar um povo. Imagina o tamanho do trabalho que teve Moisés para conduzir uma multidão de gente pelo caminho do Senhor. Caminho de prova, de deserto, de mar vermelho, que o próprio Moisés não chegou até a terra prometida aqui na terra. Antes disso, o Senhor o recolheu e colocou Josué no lugar dele. Agora, essa palavra aqui, ela está nos mostrando que quando a pessoa é crente, mas ela é obstinada, ela é mais difícil do que o ímpio. O crente de coração obstinado, pode ser ele pastor, pode ser obreiro, membro de igreja há tantos anos. Quando ele fica com o coração obstinado, ele não ouve mais ninguém. Pior fica quando ele recebe um cargo, que sabe lá quem é que deu, né, esse cargo, né? Quem é que consagrou. Que a Bíblia diz que haveriam aqueles que iam se intitular profeta, apóstolo, pastor. Não é que seriam consagrados, ele ia puxar esse título para si e consagrar a si mesmo, né? Que consagração é essa? Eu costumo chamar que é a consagração da mesa. Da mesa? É. Não tinha ninguém para consagrar ali, com autorização para isso, derramou o óleo na mesa, entrou embaixo, o óleo pingou na cabeça, está consagrado. E com o óleo que sobrou da fritura do peixe. Pastor, o senhor está rindo? Infelizmente. Porque é um tanto de pessoas aí que se diz pregador tudo bem, até passa. Quando alguém diz pregador, qualquer um pode pregar. Mas pastor? Pastora? Missionário? Uma pessoa disse para mim que ele é missionário. Eu falei, qual missão que você faz? Não, por enquanto nenhuma. Mas por acaso missionário não faz missão? São pessoas que se intitulam a si mesmos. Outros são consagrados por pessoas que não têm nenhum ministério comprovado. E aí a gente fica vendo essas aberrações. Esse dia mesmo eu estava vendo um aí que, não vou citar nomes, lógico, mas se dizendo profeta. Um rapaz novo aí dizendo profeta. E ele foi e fez uma profecia, uma live, né, ao vivo. E falou, minha irmã, Deus está me mostrando assim, 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 na tua casa, assim, assim. Não é, irmã? Fala que eu estou mentindo. E a pessoa desmentiu, ele não acha, o senhor está mentindo, porque isso aí é mentira. Nunca aconteceu isso. Aí eles conversou, puxou para um lado, puxou para o outro. Outra pessoa ligou, ele profetizou outra coisa e a pessoa desmentiu ele no ar e disse, isso é mentira. Isso não está acontecendo comigo. O mais incrível, pastor, é que essas pessoas tão cara de pau continuam lançando profecia na vida dos outros, dando profetada, né? Lançando maldição. Verdade. E essas pessoas, que se você sair da igreja dele ou dela, diz que você vai pegar um câncer. Está repreendido em Jesus. Eu já recebi pessoas na igreja, por onde eu passei. Em muitos lugares onde eu passei, já recebi pessoas de outro ministério apavoradas. Por quê, irmã? O que está acontecendo? Ô, pastor, me ajuda em oração, porque eu saí da igreja de fulano e disse que um câncer vai me pegar. Está repreendido em Jesus. Isso é maldição, isso é macumba. Tem coisa... Tem um pastor amigo meu, né? Que ele falava que esses daí são os pastores crentumba, né? É crente misturado com macumba. Que faz uns ritual, umas coisas que é lá da macumbaria, da feitiçaria, né? E usa isso como fosse santo. Deus não precisa disso, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um tanto de ritual que faz um tanto de malabarismo, né? Tem uns aí que... eu vou parar por aqui, senão... Deus tenha misericórdia. Que Deus abra os teus olhos. Que Deus mantenha o seu foco na verdade. Na palavra. Quem está firmado na verdade, não vive sendo jogado para todo lado, não, com vento de doutrina. Provai os espíritos, né? Se procede de Deus. Amém. Eu quero orar por você neste momento. Glória a Deus. E se você for assim, de um coração obstinado, pede para Deus te mudar. Às vezes você é assim e tem tentado mudar e não tem conseguido. A Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua palavra que foi ministrada aqui, Senhor.
E eu creio que ela, meu Deus, nos chama a atenção para vigiar com o nosso coração, para que o nosso coração não passe a ser um coração endurecido pelo engano, pela mentira, pelo pecado, e venha se tornar um coração obstinado, que não aceita mais repreensão, correção e nem direção do Senhor. Que o nosso coração, meu Deus, não venha endurecer a ponto de o Senhor falar conosco e nós não darmos mais ouvido, como foi com teu servo Saul, que rejeitava praticar o que era ordenado a fazer. E o seu final foi trágico. Meu Deus, nós queremos andar debaixo da obediência, pois como está escrito aqui, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Meu Deus, liberta, Senhor, cada pessoa, Pai, que reconhece que tem tido um comportamento rebelde quanto à Tua palavra. Liberta, Senhor, da força para essa pessoa que quer mudar, mas não conseguiu ainda. Então por essas nós clamamos, dá força, liberta. Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, liberta essa pessoa, Pai, que conhece a Tua palavra, mas, meu Deus, vive com o copo na mão, Senhor. Conhece a Tua palavra, quem sabe já fez até a Tua obra, Pai. Mas hoje está entregue a mentira, fofoca, calúnia, aos vícios, e não consegue se levantar e não consegue reconhecer que está errado. Meu Deus, existem aqueles que estão nessa situação e que são sinceros e que pedem ajuda e que pedem socorro. Que essa oração seja socorro na vida dela. Quanto àqueles que querem se manter na rebeldia, Senhor, só resta para eles aguardar o dia que o Senhor os chamar. Pois Tua palavra diz que cada um dará conta de si mesmo. E para aqueles que conheceram a verdade e não viveram, o Senhor Jesus disse, era melhor que não tivessem nascido. Minha irmã, meu irmão, preste atenção nisso. Aquele que ouviu, conheceu, teve o entendimento da palavra e da vontade de Deus, mas rejeitou, endureceu o coração. A palavra de Deus disse que era melhor que não tivesse nascido. Isso com certeza referente ao nível de castigo que virá. Então, se você está afastado, desviado, desligado do caminho de Deus, volta correndo. Essa palavra não chegou aí por acaso. O Senhor tem a nossa vida na palma das mãos. Com um assopro, Deus define de uma vez se você fica ou se você vai. Então não rejeite esse chamado. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus abençoa aqueles que crerem. Toma essas vidas nas tuas mãos. Cura, Senhor, aquele que está enfermo, que receba um milagre, e tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você recebe com alegria no teu coração essa palavra? Essa palavra não é para te afrontar. Essa palavra, eu creio que chega na tua vida no momento para te redirecionar a tua vida. Glória a Deus. Então nós vamos ficando por aqui. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus.